E certo dia, ele me chamou para o aniversário dele. E justamente nesse dia foi um dia que meu pai estava mudando de casa, então a gente ajudou naquela mudança e tudo mais, depois tomou uma cervejinha. Eu acabei, por causa do cansaço, obviamente, ficando um pouco alterado. Aí a minha esposa falou: olha, acho que não é bom a gente não, você não está muito legal assim para chegar na casa dos outros, você nunca foi na casa dele, já vai chegar desse jeito. Eu falei: não, tranquilo, é uma festa de aniversário, eu chego lá, ninguém percebe, a gente conversa rapidinho e a gente vai embora. Quando eu cheguei na casa dele, ele tinha convidado acho que 4 ou 5 pessoas lá, que tinha 6 pessoas apenas no ambiente. Ele tinha convidado um amigo nosso, Ademir Luiz de Goiânia, o Alisson, que é um Oliveira aqui de Anápolis, e mais uma outra pessoa, que é o Carlinhos, se não me engano, né? Não sei se não, é o Carlinhos, não, era outra pessoa. E só isso, eu cheguei lá e falei: nossa, mas que... Falei: será que eu cheguei atrasado? Tudo mais? Falei: não, eu chamei só as pessoas mais próximas mesmo. Mas aí foi a partir daí que eu percebi que eu tinha uma consideração, não sei porquê, por mim, mas apesar dessa amizade que a gente mantém ao longo dos anos, o que eu vou falar dele aqui é independente disso. Porque a gente é amigo o suficiente para falar o que pensa do que um e outro escreve, sem a menor cerimônia e sem medo de ferir egos ou coisas assim do gênero. Se ela apresenta uma coisa que eu não gosto, que é muito difícil, eu falo diretamente e assim por diante. O Solimar, para quem não conhece, ele é pós-doutor em física, físico-química, termodinâmica, o que é? Apesar que você sabe que a maior parte das pessoas não sabe o que isso quer dizer, então tanto faz, né? Mas o que importa do Solimar é que, apesar da carreira dele começar no que a gente chama de ciências duras, né, ciências exatas, coisa que está nos números, ou mais exato que é possível, né, dentro do pensamento humano, com o tempo ele acabou se dedicando mais e mais à literatura, e hoje ele é uma pessoa que provavelmente trabalha muito mais na área cultural, lógico, é professor da UEG, mantém todas as suas pesquisas e tudo em dias, mas é uma pessoa extremamente atuante na cultura aqui do estado de Goiás. E eu falo sem a menor sombra de dúvidas, não sou só eu, diversos deles falam, que ele é um dos escritores mais importantes que nós temos aqui no país, e só não rompeu as divisas do estado, porque a gente sabe que é algo muito assim, difícil de ser feito. E, em relação ao Solimar, eu até vou falar umas palavras de um outro escritor aqui de Goiás, que se chama José Umbelino, José Mendonça Umbelino Teles Filho, uma coisa, um dele gigante, que ele destaca o papel da literatura do Solimar dentro do que a gente chama de realismo fantástico, que é aquele tipo de literatura que não se compromete em retratar a realidade nua e crua, sempre usa de fantasia, de coisas oníricas. Quem lê as coisas dele, vez ou outra que não está acostumado, pensa: rapaz, que viagem é essa? Às vezes você pensa: será que eu li isso mesmo? E é justamente um gênero que se destacou muito no estado de Goiás. Se a gente pensar um dos grandes escritores que nasceu em Goiás, apesar de fazer carreira no Rio de Janeiro, que é o J.J. Veiga, escritor lá da Hora dos Dominantes, Ação dos Reis Barbudos, assim por diante, ele se destacou justamente nesse gênero. Um gênero em que a fantasia se mistura com a realidade, que é algo típico da América Latina. Quem conhece Gabriel Garcia Marques, Jorge Amado, assim por diante, sabe o que é isso. E o José Umbelino fala que atualmente em Goiás está despontando uma nova leva de escritores que trabalham nesse gênero e que está de alguma certa maneira assim, renovando de alguma maneira. Que tem o Ademir Luiz, o Schneider, que é a lesma do fio da navalha, o próprio José Umbelino, e claro, o nome que ele destaca é o nome do Solimar Oliveira. Então, muitas vezes a gente tem a mania de pensar que grandes talentos, grandes escritores, eu nem gosto de usar o termo talento, né? Porque talento é uma coisa, a gente sabe que é todo um trabalho árduo. Você vai falar e me desmentir depois. Mas nós sabemos que muitas vezes a gente pensa que essas pessoas que conseguem manipular a estética, seja na literatura, seja na arte, parece que estão sempre longe, sempre distante. Mas não é bem assim. E o Solimar é um grande exemplo, e não falo porque a gente conhece tudo mais, mas falo porque justamente ele é um escritor assim que tem o domínio da palavra, é preocupado com o avanço da literatura aqui no estado de Goiás, e mais ainda, porque ser escritor é uma coisa, mas o mais importante, como diria o Borges, é ser um grande leitor, e é um sujeito que praticamente é muito difícil você falar o nome de algum autor, seja, sei lá, de Proust, de James Joyce, até quem escreveu lá os livros do Segredo de Emanuele, ele vai conhecer alguma coisa assim do gênero. Então eu espero que vocês possam aproveitar muito as palavras dele, porque é uma pessoa que eu respeito muito enquanto escritor, um pouco enquanto ser humano, mas eu tenho certeza que ele vai poder compartilhar aqui com vocês coisas que não só para quem é interessado em literatura, mas para quem de uma maneira ou de outra é interessado em conhecer a estética das artes, é interessado em simplesmente tentar ler o mundo de alguma maneira. Então, sem mais delongas, senhoras e senhores, com vocês, Solimar Oliveira. Salve, palmas.
abra um livro texto na página. Eu sou professor, professor gosta de dar aula, né? Professora já sabe. E eu ia sentar, fazer aquela conversa, então eu preparei a aula de professor, né? Só para explicar um pouquinho rapidinho, esse é o lançamento de livro, mas antes de tudo, essa é uma sequência de seminários, de oficinas, palestras que a Academia de Direito de Anápolis está organizando. Essa de hoje, se não me engano, é a terceira de uma sequência. Depois desse mês ainda tem a da professora Elaine, deve ser dia 23, né, Elaine? Até junho a gente tem uma palestra, seminário ou oficina por mês, depois a gente para em julho e retoma em agosto. Então, assim, o lançamento do livro é uma oportunidade, eu resolvi juntar as duas coisas. Esse livro, ele foi financiado pelo Fundo Municipal de Cultura, que é uma grande ação aqui da Prefeitura de Anápolis. Já faz algum tempo que o fundo funciona, e aí a literatura, se eu não me engano, nesse edital foi 31.650 fora impostos para produzir um livro. Então é um dinheiro muito bom. Esse aqui, por exemplo, saiu com uma grande publicação, porque quem fez o design gráfico aqui é a capista da revista Veja, a Renata Manesi. Então é uma pessoa com bastante talento para fazer, ficou um trabalho muito bom. O projeto gráfico também é todo dela. Mas isso aí depois a gente conversa sobre o livro. Vou falar um pouquinho sobre literatura. Na verdade, como é um tema que daria para a gente ficar falando a noite toda, e a gente vai ficar então aqui só 3 horas. Estou brincando. Vou tentar falar uns 30 minutos para não tomar o tempo de vocês. Tá bom? Os meus alunos sabem, eu gosto de falar. Tá bom? E gosto de falar e gosto de escrever, né? Eu gosto de escrever com giz. Como aqui não tem quadro negro, eu não vou usar giz, vou usar o data show, né? Mas assim, eu queria falar um pouquinho de literatura e citar alguns autores e tentar passar um pouquinho da experiência de escritor. Na verdade, a experiência de quem tenta ser escritor, porque eu até acho que essa alcunha de escritor demora muito para a gente adquirir, mas é melhor que as pessoas nos chamem de escritor do que a gente mesmo, sabe? Eu não gostaria, o Leandro sabe, está no segundo livro ali, que você vai ser escritor em algum momento, mas é um exercício de aprendizagem o tempo todo. Então eu queria falar sobre o conto, porque esse livro é um livro de contos e o projeto que foi aprovado pela Prefeitura tem uma contrapartida que é uma oficina, no caso dessa oficina daqui, que tenta ensinar um pouquinho sobre a confecção de conto. E o conto, ele diferencia um pouquinho dos outros estilos literários, porque ele é mais ou menos intermediário. Eu tenho muita experiência em escrever o que as pessoas atualmente gostam de ler, que é o chamado microconto. O microconto é um conto muito curtinho. Daqui a pouco eu vou falar sobre ele também, mas na literatura o pessoal chegou à capacidade de definir o nanoconto. Eu, como sou da área da física, eu sei exatamente o que significa esses prefixos, sabe? Então tem o nanoconto, o microconto, o miniconto, o conto, depois a novela e por fim o romance. O romance é aquela atividade muito cansativa, exaustiva. A gente brinca que o conto é como se você estivesse correndo uma corrida rápida, né? Tipo, 100 metros. E o romance é uma maratona, né? 30 quilômetros, você precisa de fôlego, precisa de um preparo diferente. Mas hoje vamos concentrar no conto e no mini-conto. Eu vou dar alguns exemplos, tentar falar da coisa mais importante para mim e tirar aquelas coisas que são relevantes para falar do conto, mas tentando não gastar muito tempo nelas para também não tomar muito tempo de vocês. Então, só para voltar aqui um pouquinho, a oficina chama Conto Concepção. E eu tenho essa pretensão, né, de falar como é que se concebe um conto, né, como se faz um conto. E então começo com isso aqui, com vocês a palavra. Eu acho que uma coisa importante, que eu vou começar dela, é como se escreve uma história ao invés de qual é a história. Por exemplo, em geral, a gente acha que contar uma história é basicamente ir lá para o papel ou computador e falar uma coisa que aconteceu durante o dia. A realidade é que cada pessoa tem um jeito peculiar de contar uma história. Se eu pedir para vocês contarem para mim como é que foi o seu dia, ou pelo menos uma parcela do dia, cada um vai usar uma coisa que a gente chama de estilo, de forma. Contar a história, ou a história em si, é uma coisa interessante, mas como contá-la, na minha opinião, é mais importante ainda. Essa professora da USP, a Noemi Jafé, não sei se vocês conhecem, já viu falar, os professores aí, ela também concorda que como se diz é tão mais importante do que o que se diz.
conteúdo é menor do que a forma, certo? Então, para começar a escrever, qualquer um de vocês tiver interesse em fazer literatura, a coisa mais importante é escolher um estilo de escrita. Como contar uma história é melhor do que a história em si. É mais ou menos uma coisa assim, ó, um grande escritor com muito talento, entre aspas, eu vou ficar de cara por causa eu estou tentando filmar isso, eu fiz o celular numa posição que não sei se vai me pegar. Não dá para ficar de cara, não, a luz do retrovisor é muito forte. Um grande escritor, por exemplo, pegaria uma história boa e transformaria numa grande história, enquanto que um escritor ruim poderia pegar uma grande sacada e estragar ela. É mais ou menos isso. Tá bom? Mas eu vou chegar em exemplos. Então, o que é forma? Refere-se à estrutura e organização de um texto, que inclui elementos como a disposição dos parágrafos, a escolha das palavras, o ritmo, a métrica. No caso de poesia, por exemplo, métrica, no caso de poesia, e sintaxe e outros aspectos relacionados à composição da obra. A forma é fundamental para transmitir o conteúdo e as ideias de um texto de maneira eficaz, influenciando a maneira como o leitor interpreta e compreende a mensagem transmitida pelo autor. Eu não vou ficar lendo muito não, vou só passar por isso aqui para dar ideia para vocês de que se trata a palestra, a oficina. Então aqui, um exemplo. Eu falei que não ia ficar lendo, mas aqui não tem jeito. Eu tenho aqui o Aleph do Borges, e aqui do lado de cá, Memórias Sentimentais de João Miramar, Oswald de Andrade, que é um clássico da literatura brasileira. O Aleph também é um clássico da literatura argentina, mas é menos conhecido por nós aqui. Recentemente as pessoas têm gostado de ler o Borges, apesar de que o Borges é muito difícil de ser lido, né? Quem conhece a literatura do Jorge Luiz Borges sabe que não é fácil. Mas só para você ter uma ideia do que é estilo. Por exemplo, o Borges começa o conto Aleph, que na verdade é um conto totalmente fundamentado em conceitos matemáticos, porque o Aleph é um ponto. E nesse ponto, no universo, tudo existe simultaneamente lá dentro dele. É uma ideia muito sacada, e só um cara igual o Borges conseguiria fazer essa ideia funcionar. Ele diz assim, na cadente manhã de fevereiro, em que Beatriz, Videiro, morreu, depois de uma imperiosa agonia, que em nenhum instante se rebaixou ao sentimentalismo ou ao modo, notei que o porta-cartazes de ferro da Praça Constituição tinham renovado não sei que anúncio de cigarros. O fato me tocou, pois compreendi que o incessante e vasto universo já se afastara dela e que aquela mudança era a primeira de uma série infinita. Olha que maravilha isso! Está vendo que tem um ritmo, tem uma noção de conteúdo, de ideia, de universo colocado numa frase, e tudo isso só está associado com esse ponto porque o Borges resolveu escrever assim. É o que a gente chama de voz narrativa, é o estilo. Todas essas nuances, esses adjetivos, os verbos, a forma como coloca o verbo, tudo isso é forma. Eu gostaria, como escritor, de ser um estilista e não um contador de história, apesar de sempre ser um contador de história. Ou seja, eu sou um contador de história que gostaria de ser um estilista. De cá eu tenho... Isso aqui é fantástico por conta da subversão da língua. E literatura, pessoal, é basicamente linguagem. A Michelle sabe, professora. Basicamente linguagem, igual o cinema é linguagem. Você escolhe como você vai escrever. E não o que você vai escrever. Depois o que vai escrever também pode ser, eventualmente, até não tão importante. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Tem muita coisa importante no que escrever, mas o como, para mim, e o assunto dessa oficina é o mais importante, e daqui nasce o grande escritor. Olha o Oswald de Andrade falando em Memórias Sentimentais de João Miramar. Ele diz assim, num dos trechos, porque o livro é todo fragmentado, né? Ele está contando como se fossem pequenos microcontos ou pequenos fragmentos de carta ou de ideia. E ele está viajando também, conversando com as pessoas o tempo todo. Ele diz assim, no quarto de dormir, raros queridos não queria que eu andasse com meu primo. Pantico, que não tivera educação desde criança e por isso amava vagabundear. Que diriam as famílias de nossas relações que me vissem molecagens gritantes ou com servos. Só elas é que deviam nos frequentar. Eu achava abomináveis as famílias das nossas relações. Você percebe a forma como ele inverte algumas palavras, ou como deturpa o sentido de algumas para poder funcionar do jeito que ele quer? Quem faz isso muito bem na língua portuguesa é Manuel de Barros. Inclusive, Manuel de Barros faz isso, né? O tempo todo, assim, sapos protejam, passarinhos folheiam, essas coisas. Ou seja, subverter a palavra, subverter o sentido da palavra, fazer um sentido diferente, mas que ao mesmo tempo é fácil de ser conhecido. Eu chamaria isso de uma certa literatura transversal, porque você não usa o sentido correto da palavra, mas a pessoa que está lendo tem noção, tem um sentimento associado àquela palavra e acaba entendendo o texto. E ele fica extremamente rico.
Isso é estilo. Eu vou só passar rapidinho. Então, estilos são palavras, construções frasais, a pontuação ou a ausência dela. Quem já leu o Saramago ou o Walter Ugumai sabe que ponto não existe no texto, ou às vezes não existe consoante. O Saramago tem livros que ele escreve o livro inteiro sem nenhuma pontuação, sem vírgula, sem ponto e assim por diante. Por que ele faz isso? Porque ele está com preguiça? Não. Porque aí uma frase emendada na outra, na visão dele, dá o sentido que ele quer. A não interrupção, o não freamento do texto dá para ele o sentido que ele quer. E outros, muito mais rigorosos, como por exemplo a Clarice Lispector, que pontuam, que virgulam muito, querem que essas freadas, essa quebra de ritmo, dê o sentido que eles desejam para o texto que eles estão criando. Eu, por exemplo, sou um usador exacerbado de vírgulas. Quem me leu sabe que eu uso vírgula demais. Um texto recentemente saiu sobre um livro meu, o Adalberto de Queiroz, que escreveu uma resenha sobre esse último livro, Atirador de Facas, o penúltimo, né? Antes desse que saiu hoje, esse aqui. Esse livro foi lançado no ano passado. E ele fala no texto que o texto é bom, apesar das vírgulas. Então, vocês são convencidos de que um bom escritor precisa de saber criar? Ou seja, o escritor, ele está para a literatura, assim como, digamos, o pintor está para a pintura, ou o escultor está para arte plástica. Por quê? Não dá para chegar a escrever um bom livro, um bom conto, uma boa novela, um bom romance, sem estudar. Essa coisa do talento que eu falei agora, que eu ia explicar um pouco, o Zé Fábio falou, é mais ou menos uma forma romântica de criar, por exemplo, ideias sobre escrita. Não existe essa coisa do talento, isso é bobagem. A pessoa pode achar que nasceu com um dom, mas o dom, na verdade, é mais ou menos aquilo que dizia o Tom Edison, né? 99% de transpiração e 1% de inspiração. Muito estudo. E para chegar, por exemplo, a uma voz narrativa, que é o domínio, por exemplo, de um estilo literário indistinto, porque não adianta você ter uma voz narrativa também que imita. Por exemplo, atualmente nós temos muitos escritores que gostam de ser escritores, já acabam imitando. Quer ver um cara muito imitado? João Guimarães Rosa. Agora ninguém imita mais, porque pelo amor de Deus, né? Ficar tentando fazer aquela língua que é inventada não funciona mais. Mas muita gente ainda tenta repetir essa literatura, especialmente na literatura regionalista, que às vezes é meio que um cacuete e não uma voz narrativa distinta, original, tá certo? Então, voltando, estudar é o caminho. Estudando, você acaba conseguindo desenvolver um estilo literário, e é esse estilo literário que vai dizer como é que sua história vai ficar, se vai ficar boa ou ruim. Como eu disse, um bom escritor pode pegar uma história minha, agora eu vou falar sobre isso com a Clarice Lispector, que é genial, mas eu não vou falar de nenhum ruim. Porque isso é antiético. Aqui, ó. Já está aqui, um estilo típico de Nópolis. Eu vou explicar um pouquinho sobre essa coisa do estilo e tentar condensar essa palestra nesse um ou dois slides mais importantes, depois colocar os outros de uma forma mais rápida. Existe um escritor, que é esse cara aqui, ó, o Fosse, se ele fosse bom, John Fosse ganhou o Nobel recente. E esse livro é a Alice. É um dos livros mais populares dele no Brasil, foi lançado pela Companhia das Letras. Eu escrevi uma resenha recentemente. Eu tenho uma coluna na revista Bula, chamava Bula de Livro, agora chama só Bula Conteúdo. Então, semanalmente eu escrevo sobre um livro. Significa que eu tenho que ler um livro por semana. Muito normalmente eu leio uns 60 livros por ano. Eu consigo escrever menos do que eu deveria, na verdade. Porque não dá para escrever um livro por semana com lendo só 60 por ano. Então eu acabo escrevendo só coisas que eu já li. Mas, obrigatoriamente, eu escrevo um livro por semana. Esse foi um dos mais recentes. Esse tem uma coisa muito curiosa, que fala sobre o estilo, e é um exemplo sobre o que eu estou querendo dizer para vocês. O Fosse começa, nesse livro aqui, com uma coisa que eu chamaria de extremamente chata. Que é, por exemplo, contar uma história e ficar amassando barro o tempo todo, em cima dessa mesma história. Que é um cara que sai da casa dele e quer pegar o barco, ele vai lá pro barco, mas tem um temporal, aí ele tá lá, a mulher não vai, não pega o barco, ele voa, ela não vai, ele voa, mas eu preciso ir, tem chuva, não vai. Beleza. Só que à medida que isso vai acontecendo, ele vai fazendo alguns círculos assim, ó, e volta onde ele estava. Eu vou fazer essa analogia com matemática para ficar mais fácil, que é assim, ele conta uma história, faz algumas divagações e digressões e cai no ponto que ele estava antes.
Só que ele vai fazendo isso à medida que o livro avança da seguinte forma: ele começa o ciclo e para aqui, ó, um pouquinho mais alto. O que significa parar um pouquinho mais alto? Que ele volta naquele ponto, mas dá um acréscimo, evolui. É como se eu estivesse contando a minha manhã, mas eu fosse contar de novo o mesmo evento da parte da manhã, mas passasse para 30 minutos para frente. E aí eu fosse fazendo isso, aumentando 30 minutos. Só que aí ele vai para frente e para trás. Em algum momento, não vou dar spoiler, você percebe que você está envolvido numa literatura extremamente vertiginosa, sabe? Caleidoscópica, onírica. E acontece de personagens que não existem mais no presente da personagem principal interagir com ela. Ou seja, eventos do passado, da infância, vão interagir com eventos do presente através de personagens que já morreram. E à medida que isso acontece, você começa a desvendar o mistério da infância, que é a morte de alguém. Aí a coisa fica fabulosa. Então, só um trechinho aqui, ó, para vocês entenderem o que eu estou falando, da coisa meio vertiginosa. Que é assim. Não, é um trecho do livro, eu vou ler um pedacinho aqui até chegar onde eu quero. Não assim, deixa eu só ver se eu consigo mudar o foco, parece que está bem embaçado. Eu já sou ruim de enxergar, e aí está lá embaçado aí. Acho que não vai melhorar. Então tá. Qualquer coisa eu pego do livro. Não assim, não há jeito. Ela pensa, porque está aqui de frente à janela, olhando para fora, mas ela não pode continuar assim parada, de frente à janela. Ela faz isso com muita frequência. É capaz de passar a maior parte do tempo assim parada, olhando para o outro lado da janela. E talvez ela olhe para Storwagen e talvez para Littlewagen. E assim, é assim que chamam aquela estrada, ela pensa. Littlewagen. Essa palavra devia ser agradável, ou talvez fosse apenas para dar um nome à estrada. E assim se chamou Littlewagen. Está vendo que fica parecendo que está patinando? E a estrada que desce rumo à estrada principal, a Storwagen, como a chamam, desde a antiga casa onde eles moram, aí acrescentou um elemento, a casa. Aquela casa antiga e bonita. Então, aí tem um pedação lá que ele fica falando, eu cortei. E então ela olha para Storwagen, para o ponto onde a estrada se estreita e segue ao longo do fiord. E ele não está em lugar nenhum, ela pensa. Então ela olha para o caminho que vai para Storwagen, para a baía e o abrigo de barcos, depois para o cais, e então ela olha para o fiord. Tá vendo? Ela acaba voltando. Ela olha, ela fala, depois ela olha, ela volta, ela olha. Isso é estilo, certo? Essa forma de escrever, essa forma de colocar a frase, essa forma de voltar, essa forma de ficar dando volta, caleidoscopicamente, oniricamente, vertiginosamente, chama-se estilo literário. Outra pessoa conta a mesma história de uma forma diferente. Olha o caso mais. Ali está a minha explicação, mas eu já expliquei. E outra, deixa eu ver. A história que na minha opinião é genial, que é a história da. Quem leu aqui a Hora da Estrela? Esse livro é fantástico. Então eu vou colocar aqui uma tese polêmica e que fala um pouquinho sobre o estilo. Que é assim, a personagem, uma das personagens principais do livro é uma retirante, uma imigrante nordestina que vem de Alagoas para o Rio de Janeiro. E à medida que a vida dela vai acontecendo, a gente tem um narrador que é criado pela Clarice Lispector que explica tudo o que está acontecendo. E quem lê o livro sabe que o livro começa com o narrador contando que ele tem que contar uma história por necessidade. E muito do livro é só o narrador. Demora para acontecer a presença, a aparição da Macabé. A gente discutiu lá, né, na UEG esses dias, e aí eu gostei muito daquela discussão, trouxe um pouco dela para cá. Que é o seguinte, a Macabé, de fato, não existe. Ela só existe na cabeça do narrador. E a história dela é mais ou menos assim. É uma pessoa que sai do nordeste do país, vai para o Rio de Janeiro, sofre de todos os cruz e preconceitos que ela, por ser mulher, por ser nordestina, por ser pobre, acaba trabalhando no escritório de datilógrafo, mas não é reconhecida, ganha pouco, é insultada, um namorado que é uma das piores pessoas do mundo, que é o Olímpico. Esse cara é uma criatura bem ruim mesmo, e também é um perdedor por conta também de ser uma vítima de tudo que aconteceu com ele no Nordeste. Mas o que está acontecendo na cabeça da Clarice Lispector é uma coisa um pouquinho diferente da história do Macabé. É a história de um cara que, ao mesmo tempo que cria uma personagem, vai dando para ela personalidade. Então, à medida que o livro avança, a Macabé, que é a personagem
principal do livro, ela não tem exatamente uma personalidade muito bem definida. Ela é dada por quem? Pelo autor. E aí, o que a Clarice faz? A Clarice, essa história, ela tem camadas tão profundas que você consegue tirar dali tudo. Acho que eu até coloquei, ó. Macabé é um autômato, um ser como o monstro de Frankenstein, ou como na obra do Homem de Areia do Etta Hoffmann. Na obra do Homem de Areia, o Etta Hoffmann, ele conta que existe um cara que vai numa festa e encontra, ele conhece uma mulher que é muito linda, muito bonita, mas parece ao mesmo tempo um robô. Não sei se vocês já leram essa história, é um livro muito curto, uma novela. E, de fato, a mulher muito linda, ela é um autômato. Vocês sabem o que é um autômato? Autômato é como se fosse um robozinho. Só que na época do Etta Hoffmann não existia robôs, não existia tecnologia, não existia a eletrônica. Então eles criavam os autômatos de metal, mas eles eram manipulados como marionetes. Alguém assistiu aqui a Invenção de Hugo Cabret? Um filme dos Scorsese? Então lá no Hugo Cabret tem um autômato. E o autômato é uma criatura que alguém precisa dar para ele movimento, características humanas, ele é um humanoide. Então, a Clarice Lispector concebe um narrador que cria uma personagem que, à medida que ela vai avançando no texto, ele vai descobrindo como ela é. E ela não é a mesma no começo do filme, depois no final. E tem uma coisa muito profunda ali, que é o seguinte, eu vou ler, porque é mais fácil. Ó, este é, para o narrador, o real significado da existência de Macabé. Ela é o protótipo de um ser essencialmente criado para satisfazer o desejo e as necessidades de outro. Macabé não existe, ao mesmo tempo existe. Porque a Clarice Lispector, ela é muito generosa. À medida que ela cria um romance, uma novela extremamente complexa, ela também presenteia o leitor com uma história, mesmo que essa história seja quase um fiasco de história. Porque ela é uma história muito batida, né? E ao mesmo tempo que ela é uma história batida, um fiasco, a Clarice critica a própria literatura, concebendo nesse romance eventos que seriam da pior literatura possível. Como é, por exemplo, o caso da Macabé ir na Cartomante, que é uma referência explícita ao Machado de Assis no conto da Cartomante, e a Cartomante diz para ela que ela vai encontrar um gringo, um alemão, e esse cara vai ficar, ele é rico, ele vai fazer ela ficar rica, ela vai ser feliz. Olha, quem escreveria um romance tão infantil desse? Alguém que não sabe escrever literatura. O que a Clarice Lispector faz? Cria uma personagem e dá para ela esse tipo de voz, porque ela sabe que a história da personagem principal dela é uma cilada. E ao mesmo tempo, o criador, ele tem um compromisso tão grande com a criatura, e ele mesmo fala no livro, ele se apaixona pela Macabé. E aí ele precisa arrumar uma saída para ela. E na mitologia grega, o Prometeu, vocês conhecem, é um semideus que rouba o fogo dos deuses. Ele vai lá e rouba o fogo do Olimpo e traz para a terra. E aí, como ele roubou o fogo, ele tem o poder de criar. O problema é que os deuses vão descobrir que ele roubou o fogo e ele precisa devolver. Então, quando eles fazem isso, eles põem Prometeu, prendendo ele num monte lá, acorrentando e cortando a barriga dele, para os adultos comerem o fígado, e o fígado, como regenera, ele fica comendo eternamente, igual o mito do Sísifo, que carrega um pedregulho numa montanha eternamente. Então, o narrador da Clarice, ele sabe que roubou o fogo dos deuses, porque ele é um escritor capaz de criar. E quando ele entende que ele não pode ser descoberto com o fogo, ele tem duas opções. Ou ele confessa e é punido, ou ele elimina o produto, a cria. Então essa é a cilada do romance. E é a cilada que todo escritor cai, porque a Clarice, para além de criticar o machismo, o preconceito, a desproporção das classes sociais, ela também quer criticar a própria literatura. Então, continuando ali, o narrador carrega, é um produto da ânsia primitiva e anímica do narrador, ou seja, da profunda crítica de Clarice. O narrador carrega uma sujeira masculina, humana, que Clarice quer confrontar, mas não faz isso com obviedades. A melhor literatura é subversiva, não óbvia e também é autocrítica. Clarice constrói um mundo cheio de elementos modernos e faz sua crítica generalizada, inclusive da literatura. Clarice é genial ao construir uma história cheia de camadas, uma curva ascendente que se desenvolve até o apogeu do livro maravilhoso. O que eu estou querendo dizer com essa história? Que, para além de contar uma história, a Clarice conseguiu fazer uma espiral tão complexa e tão cheia, tão intrincada, que a maneira como ela conta ganha muito mais importância que a história em si. E aí você pode tirar dali, inclusive, o miolo, que é a história da Macabé, que inclusive virou um filme feito pela Suzana Amaral, que é muito famoso, a Ordem da Estrela, ganhou vários prêmios, inclusive ganhou o Urso de Prata em Berlim, para de melhor atriz e papapá, mas é só a história da Macabé, não tem um narrador
desenvolvendo a personagem e no final tendo que eliminar ela de alguma forma. Percebe? Tanto que a literatura pode ser complexa, tanto que estilo determina um texto que eventualmente poderia ser um fiasco. Tá, vou dar uma dica aqui, aí a gente passa para frente, tentando construir um escritor da nossa alma, digamos assim, que seja um escritor livre de preconceitos e que não seja um escritor que só quer contar uma história, mas que quer imprimir na história uma voz pessoal, estilo. No princípio está a renúncia. Dela nasce tudo o que podemos amar em nosso ofício. Sem ela, nos veremos reduzidos ao velho, ao superado, às misérias do tempo, à cegueira do hábito, às promessas melancólicas da decadência. Precisa passar por isso. Abandonar é permitir que o mesmo se torne outro, que o novo comece. E assim, nunca abandonaremos o bastante, tão grande é a nossa sede de conhecimento. Por isso nos fizemos escritores. E finalmente, uma frase do César Área: cada escritor deve procurar seu estilo, sua identidade. Você precisa imprimir na sua história o seu jeito de pensar, a sua forma de ver as coisas, mas não só com opiniões pessoais sobre questões, por exemplo, políticas, de convívio, sociais, não, precisa colocar questões da linguagem, entendeu? Aqui eu não vou colocar, porque não dá tempo, mas são elementos que constroem um conto, né? Não são ingredientes de uma receita, mas estão lá: história, narrativa, conflito, personagem, ação, enredo, estrutura, voz narrativa. Estrutura se pode separar em linear e fragmentada. A estrutura linear, por exemplo, tem um grande exemplo de conto, que é Vanka, do Tchekov. Não sei se você já viu, Anton Tchekov escreveu um conto chamado Vanka, que é um dos contos mais famosos da literatura universal, porque também o Tchekov é considerado o maior contista da literatura universal. E é o conto linear. É a história de um menino que acorda certo dia e resolve escrever uma carta para o avô. E o avô é um senhor que está longe dele, e ele é órfão porque os pais morreram, e ele está vivendo na casa de um homem que é muito mal, bate nele. Então ele faz na carta uma súplica ao avô, para que o avô venha buscar ele, viva com o avô, para ser um pouco menos infeliz do que ele é. E é mais ou menos linear, você só tem isso. Como se fosse, por exemplo, o Gentil Pobre do Dostoiévski. É claro que nesses contos, você tem que prestar atenção acerca do estilo da narrativa. Por exemplo, no Vanka e no Gentil Pobre, os faladores são pessoas que muito provavelmente não falariam do jeito que está lá no conto. Por exemplo, o Vanka é um menino, então ele tem que conversar como um menino. Tem um exemplo muito forte disso, que é essa do Covil, do Juan Pablo Villalobos, um escritor mexicano, que é um menino contando como é que é viver numa casa de mafiosos. O pai dele é um mafioso que mata gente, cria leão, cria tigre, e ele tem que viver lá nesse universo onde todo mundo é mau e ele gosta dos... Inclusive, o sonho dele é ter 2 hipopótamos anônimos, por exemplo. Ele quer que o pai dele vá para um lugar do mundo lá, que acho que não lembro onde é, e compre para ele 2 hipopótamos anônimos. Mas são interações com criança, mas ele tem que falar com criança. O problema é que quando o narrador fala com criança, às vezes a literatura não se torna muito interessante para o adulto. Ela fica uma literatura infantilizada. Vamos dizer de alguma maneira. Em Gente Pobre, do Dostoiévski, um exemplo de voz narrativa muito interessante, porque acontece o seguinte: em Gente Pobre, a personagem principal, ela começa a escrever cartas contando como é que é, por exemplo, a vida dela num cortiço, onde ele mora praticamente de frente a uma menina que ele se apaixona por ela. E à medida que ele escreve cartas, ele percebe que o grande interesse dele é se tornar escritor. E à medida que ele vai escrevendo, ele vai se envolvendo no estilo literário. O problema desse livro é que o Dostoiévski começa num nível tão alto que é difícil você acreditar que o cara que escrevia muito mal já não era realmente um grande escritor quando começou a escrever o livro. Eu tenho um texto sobre esse livro muito interessante para você dar uma olhada, que é sobre o problema de ter um falante, um narrador, que tem um compromisso com a história que às vezes ele não consegue cumprir. Não é porque é Dostoiévski que eventualmente, né, Tobias, que ele não vai dar umas... Eu não chamaria de pisar na bola, mas a coisa do Dostoiévski para a época dele é tão pesada e tão grandiosa que dificilmente ele escreveria um livro falando de uma forma bobada, né, de uma forma mínima, né. Eu colocaria um cara com um pouco menos de estilo e gramática, mas assim mesmo já seria, em alguns pontos de vista, um grande escritor. Mas enfim, é estilo. Então aqui a gente tem uma série de elementos que poderiam ajudar a gente a escrever um conto. Eu vou passar um pouquinho para frente para chegar nas coisas que me interessam. Essa também é uma coisa bastante legal, que aí, para falar um pouquinho da história,
A gente tem que estabelecer um tema. E temas, pessoal, é a coisa mais geral do mundo. Na verdade, todos os temas vão cair em dois, é amor e morte. São os dois grandes temas da literatura universal. Mas você tem subtemas, né? Então, você precisa escolher um tema. E aí, hoje em dia, tem um monte de coisa. As pessoas, por exemplo, gostam muito de falar sobre desastres naturais, sobre ecologia, não é? Preservação, essas coisas que estão na moda. Não pode falar, não tem problema. Mas a literatura não é só contar uma história, como eu disse, mas o tema é livre para quem quiser escolher. Tá certo? Inclusive, esse tema da Clarice Lispector, em 1977, por exemplo, o último livro que ela escreveu, era sobre uma moça que veio do Nordeste, que é atual ainda. Né? Ainda existe, a gente viu há pouco tempo atrás, problemas por conta de xenofobia. Né? Xenofobia é um tema importante, pessoal. Tá certo? Tá. Aqui é só como é que chama? Uma ideia pictórica de como seria matematicamente alguns tipos de narrativas. Bem rapidinho. Aquela primeira lá, uma reta, tem aqui uma luz, eu acho. Essa reta aqui, ó, um ponto linear, tá vendo? O ponto linear é aqui onde as coisas acontecem, mas nada surpreende, toda coisa foi colocada mais ou menos direto, não tem momentos de aflição, tensão, ação, tudo acontece mais ou menos de um jeito só. É bom, mas às vezes podia acontecer alguma coisa. Aqui, ó, eu coloquei aqui umas ondinhas, que seria aquele onde, por exemplo, tem picos e vales, né? Onde em algum momento tem uma ação, tem atenção, como se fosse aqueles pontos de ação mesmo. O cara rouba um carro, a polícia corre atrás dele, de repente ele se esconde num abrigo lá, ele começa a trocar uma ideia e volta para lá. Depois a polícia persegue ele de novo, ele mata alguém, depois ele fica fazendo esse alto e baixo, entendeu? Tem outros que fazem altos e vai descer, mas o próximo é mais alto ainda. Depois desce, depois sobe mais, e fica fazendo esse tipo de oscilação aqui, ó, meio não linear. O Aguinaldo gosta dessas coisas, porque ele é físico igual eu. Então ele entende essas ideias aqui de uma forma diferente. Mas é porque a matemática parece que ajuda. Aqui, ó, tá vendo? Ó, uma onda, a tensão aumenta, depois cai, depois a aflição, um romance aparece aqui, o casal principal se beija, depois eles começam a ficar mais ou menos juntos, fazendo coisas normais, depois ela briga com ele fica sozinho, e aí vai. Tem um monte de coisa desse jeito. Aqui um outro que é bem disforme, vai subindo, mas cheio de tecidas, mas ao tempo a narrativa sempre vai para um alto, uma curva mais assim, ó, tipo a gente chama de exponencial, que é aquela que só sobe. Tem uns contos, especialmente os mini contos, que a coisa começa e vai ganhando uma tensão, vai explodir no final, e aí termina numa coisa bem escandalosa. Tem alguns exemplos muito bons disso, né? A coisa vai só gradativa, não tem baixo nenhum. Não tem descida nenhuma. Uma forma espiral, que é aquela do Fosse, ou aqui, ó, que também da Clarice Lispector, aquele estilo que eu falei, onde a coisa vai acontecendo de uma forma que a história volta, mas volta sempre um pouco acima do que aconteceu antes. E o círculo, que é a história fechadinha, como deve ser um conto, que é a analogia que como é que chama? Agora esqueci o nome do escritor, que fala que o conto é uma esfera, você lembra do que é o Cortázar. Cortázar fala que o conto é uma esfera, que ele tem que começar e terminar, mas com tudo certinho. Concordo um pouco com ele. Alguns sujeiras pode ter, mas se ele for fechadinho, melhor ainda. Então, o conto é uma esfera. Então, alguns exemplos de mini-contos, só para explicar para vocês, o mini-conto é uma narrativa curtinha. Esse livro aqui, por exemplo, é um livro de mini-contos. Então, às vezes, você pega uma página, e numa página tem só uma historinha, tá vendo? Ó? Cada página é uma história. Tem um que é menor ainda, eu esqueci de trazer ele aqui, eu tenho um livro que chama Literatura Portátil, que foi lançado pela revista Bulha. Ele é desse tamanhozinho, é um livrinho e a capa dele é uma bula de remédio, sabe? Então os contos são todos desse tamanhozinho quando eu falo com letra 12, sabe? No Arial. Então são micro ou nano histórias. Às vezes uma história tem uma linha, como esses aqui, ó. Por exemplo, o Dinossauro, que é o Zé Fábio adora esse escritor aí, que é o Augusto Monterroso. Ele tem uma história que é assim, ó. Quando despertou, o dinossauro ainda estava ali. É só isso. Aí você tem uma forma de interpretar, o outro tem. Eu, quando li a primeira vez, falo assim, quando despertou, o dinossauro ainda estava ali. Dá a impressão que ele estava chapado, né? Usou alguma coisa. Viu o dinossauro, acordou, ele estava meio de fogo, bebeu, o dinossauro continuava lá. Mas cada um pode ter uma interpretação. Esse aqui do Alan Moore é fantástico, ó. Ele fala assim, tempo. Inesperadamente inventou uma máquina do tempo. A frase certa é, inesperadamente inventou uma máquina do tempo. Aí ele subverte, joga o tempo para o começo, porque ele viajou no tempo e levou a palavra para o começo. Então, esse é completamente visual, né? Se você não escrever desse jeito, você não entende. Então, ele tem muito, ele é meio, seria para ser mais visual que só fosse gráfico.
Existem contos gráficos também. Esse aqui do Dr. Visano eu acho fantástico. A velha insônia tossiu 3 da manhã. Está vendo? Que tem aqui uma metalinguística, né? Ó, fui me confessar ao mar. O que ele disse? Nada. Da Lígia Fagundes Pérez. Então são coisas assim, são coisas que têm duplo sentido e ao mesmo tempo sintetizam uma história. Tem começo, meio e fim. Vou contar uma coisa para você, tá, Lígia? Um conto, um romance, um microconto, uma novela, são sempre fragmentos da realidade. Você nunca consegue contar a realidade, até porque nem a nossa realidade é a realidade completa. A gente poderia contar a nossa história do dia que você nasceu, do dia que você nasceu, do dia que a gente morreu. Estou perto de morrer, vou contar meu último dia, daqui para frente não conto mais nada, minha vida inteira. Ainda assim, outras vidas virão e outras vidas vieram antes de você. Então, qualquer história é uma fatia da realidade. A personagem que você cria, que é extremamente importante, eu não estou falando dela aqui porque não é o foco, vou falar de personagem, enredo, história, cada coisinha, a gente vai falar, fica 3 horas. Mas a personagem, ela é de domínio total do autor. Por exemplo, uma personagem só existe dentro da história. Uma vez eu escrevi num desses, não lembro onde está, num desses livros que eu li, que, não sei se vocês já leram quadrinhos, mas tem um quadrinho que atualmente é da DC, que é o Dr. Manhattan, faz parte do Atman. O Atman são os vigilantes. Então, o Dr. Manhattan é um cientista que era físico, você já viu, né, Aguinaldo? Não sei se você já viu, que entrou numa máquina de campo intrínseco, foi destruído e depois voltou como um deus. O deus foi nomeado pela sociedade de Dr. Manhattan. Beleza. Imagina a seguinte analogia. Eu estou escrevendo sobre o Dr. Manhattan, eu sou o Alan Moore. O Alan Moore, muito provavelmente, não é um cara que entende muito de física, no nível, por exemplo, de Nobel. Vou jogar o nível lá para cima, vai extrapolar. Por que eu estou jogando lá para cima? Porque mesmo que seja um cara que saiba mais física no mundo, ele não vai saber pouca física. Concorda? Porque não dá para saber tudo, é muito difícil, até porque tem coisas que não são descobertas, né, Leandro? Tem coisas que não foram descobertas ainda. Então, como é que eu vou escrever sobre um cara que era um físico em vida, foi destruído e virou um deus, se eu não sei exatamente como que essas coisas funcionam? Então, eu tenho que limitar ele. Eu tenho que colocar ele dentro do meu nível de experimentação, de interpretação de conhecimento. Então, eu tenho o domínio do personagem? Tenho, mas se eu controlar também a região que ele atua. Porque se eu começar a colocar, por exemplo, o Dr. Manhattan em Saturno, aí eu vou ter que estudar como é que é a gravidade de Saturno, como é que é o solo de Saturno. Ah, não, Saturno está pouco para mim, vou jogar ele em outra galáxia, não tem informação. Eu não posso começar a avançar o meu personagem para um lugar onde eu não domino, eu vou cometer erros. Então, isso é um pouquinho diferente de estilo, mas é importante para criar, por exemplo, uma história bem criada. No mini-conto, tudo isso que eu estou falando vale, só que de forma sintetizada. Então, o mini-conto também é um fragmento da realidade, porque tudo é um fragmento da realidade. Só que lá é um fragmento menor ou um fragmento maior, mas com poucas informações. Eu omito uma série de informações para poder fazer com que o conto funcione. Aqui estão as coisas mais importantes no microconto, ou no mini-conto. Concisão, narratividade, efeito, abertura, exatidão. Olha, você viu aquele do... vamos pegar esse aqui da Lígia Fagundes Pérez. Eu fui me confessar no mar. O que ele disse? Nada, não precisa mais nada. Isso é o suficiente para você entender a história inteira. E você, inclusive, poderia criar um romance em cima desse mini-conto. Concorda? Poderia contar tudo em cima disso aqui. Obviamente, eu ia estragar ele. Porque o importante dele é o efeito que ele causa em poucas palavras. Certo? Então, aqui aqueles prefixos que eu falei, né, na matemática, mas isso aqui a gente pode pular. Exemplos de mini-contistas famosos. Eu tenho aqui o Thomas Bernhard, com o Imitador de Vozes, que é um conto muito curtinho, muito famoso. O conto Esclarecido, da Lydia Davis, está no livro Tipos de Perturbação, que é um livro fantástico. Esse livro é muito bom. O Cavalinho, que é um conto do Dr. Visano, está no livro Desgracida. E Fragmentos de Prosa, letra O, que é um livro chamado Alfabeto do Bovary, que é fantástico também. Eu queria que a gente tivesse escutado a minha tese sobre a Hora da Estrela, para a gente poder discutir depois, mas eu te conto. Tá, então aqui é onde a gente entrar no conto e colocar algumas informações, mas eu não vou prender vocês, eu vou contar. O conto é uma narrativa curta, que em geral, ele apresenta apenas um conflito. O
O romance é diferente do conto, porque no romance você pode abrir para várias coisas diferentes. Por exemplo, um romance muito famoso é O Senhor das Moscas, que é uma meninada que cai de um avião e fica perdido numa ilha e lá sem sobreviver. Então ali pode acontecer muita coisa. Tem um monstro que aterroriza eles, tem uma caverna, tem um grupo que se divide, outros se dividem, a floresta que pega fogo, um menino que morre, um conflito particular de dois, outros elementos que externamente aparecem, um piloto que eles encontram o corpo morto. Né? No romance você tem histórias paralelas que em algum momento elas vão ter que se cruzar ou que pelo menos façam sentido no mesmo livro. Eventualmente a gente tem histórias. Atualmente acontece muito isso. O pessoal escreve 3 narradores num só livro e as histórias são distintas, mas em algum momento alguma coisa liga. Pode não ser o espaço e o tempo, mas o motivo, a voz, o entendimento de um personagem a respeito do mundo e assim por diante. Tá bom? Eu não vou falar essas coisas que são muito detalhes. Aqui eu queria colocar isso para fechar. Eu não vou conseguir revelar um pequenininho, mas aqui eu tenho contistas famosos. Eu falei dos microcontistas, agora são contistas. Vou colocar só alguns aqui que são relevantes. Por exemplo, Chekhov. Eu coloquei um trecho de Vanka, que é o comecinho do livro. Como ele está difícil ler, eu não decoro essas coisas. Ele fala assim: querido vovô Konstantin Makarievich escreveu: te escrevo uma carta. Deixo-lhe os parabéns pelo Natal e desejo a ti o que te possa dar Deus, nosso Senhor. Não tenho pai nem mãezinha, só me ficou você no mundo. E aí ele continua daí. É belíssimo esse conto. Você lê e chora. Eu que não choro para nada, choro nesse conto. Quando é famoso, virou uma peça de teatro e tudo, né? É maravilhoso esse conto. É muito bonito. Bonitinho também, né? São 3, 4 páginas. Aqui tem a Imitação da Rosa, que é um conto fantástico da Clarice Lispector. A Edna, sem dúvida, conhece a história sobre o teatro, belíssimo. Uma mulher que se vê às vezes e tem que ceder um buquê de flores para uma amiga e ela acaba vivendo sentimentos conflitantes, né? Podia ser meu. Aqui eu tenho, todo mundo conhece a Igreja do Diabo, que é fantástico. Aqui a gente tem uma narrativa mais ou menos linear, mas com início, meio e fim, e com um final fantástico, né? Um final fantástico em vários sentidos. E por último, um conto da Silvina Ocampo. Essa aqui é a esposa do Pedro Casares, amigo do Jorge. É uma escritora talentosíssima, também famosa por contos igual o Borges. Esse conto aqui é um conto muito interessante e meio macabro, que é a história de uma senhora que o cachorrinho dela morre, ela manda empalhar e ela põe o cachorro na casa e fica tratando o cachorro empalhado como se fosse um cachorro vivo. E ela se pergunta assim, há todo tempo, será que meu marido vai achar estranho se eu estiver conversando com o cachorro empalhado? Então é uma narrativa mais ou menos linear, tem alguns altos e baixos naquele estilo, que eu falei das ondas lá, mas carregadíssima de voz narrativa e estilo literário. Porque a Silvina Ocampo, assim como o Borges do Pedro Casares, ela é cheia de criatividade, tá certo? Tem um estudo aqui, vou fazer só um, eu coloquei vários estudos. Para fechar, vou estudar rapidinho, como é uma oficina, eu me vejo na obrigação de fazer um estudo mais rápido, que é sobre um conto, e tem que ser um mini-conto, desse livro aqui da Matilde Campinho, que é uma escritora portuguesa, que veio muito do Brasil, teve na Flip recente, e é talentosíssima no estilo da definição de talento, que é esforçadíssima, né? Gosto mais de falar assim, que é assim, ó, os contos desse livro são todos mini. O livro é feito numa edição mais ou menos parecida de bolsa, editora do T4, e é um por página, tá vendo? Um por página. Alguns são bem curtinhos deles, ó. Tem um aqui que tem 3 linhas. Esse aqui, por exemplo, ó. Tá vendo? 3 linhas. Aí, esse aqui é interessante porque ele tem a coisa ascendente que eu falei. Vamos dar uma olhada nele e a gente encerra a nossa fala com isso aqui, nossa oficina. Está em português de Portugal, tem algumas coisas que podem ser um pouquinho diferentes para a gente. Um rapaz de calções vai subindo a montanha de Ararat. Fala aquele passo apressado próprio da idade. Vê-se que não tenciona parar de caminhar, nem quando chegar ao pico. Mas quando alcança, afinal, a criança tem mesmo que parar. Não por cansaço, nem porque uma montanha termina no seu ponto mais alto. O rapaz para porque, ao caminhar descalço, uma lasca de madeira se espeta no seu calcanhar. Veja que nessa literatura curta, ela já estabeleceu a tensão aqui, né? Tem alguma ação, mas já tem a tensão aqui. Nós já ficamos curiosos aqui, que a coisa começa a crescer. Então, o que aconteceu?
E o que vai acontecer? Então senta-se no chão, coloca o pé sobre o joelho e tenta espremer com 2 dedos a faca. Encosta as unhas dos indicadores esquerdo e direito uma na outra e aperta. Consegue tirar aquilo e segue o seu caminho até casa. Quando chega ao quarto, por causa do calor de verão, o rapaz atira a roupa toda para cima da cama e vai molhar o rosto. Aqui deu uma baixadinha, né? Você percebeu? Porque aí parece que a coisa tranquilizou. Nem repara na mancha úmida que ficou nos seus calções, abandonados agora sobre a colcha. E nem sabe que a mancha veio do líquido que lhe saiu do calcanhar quando espremeu a faca. Junto com um pedaço de madeira saiu água do mar, e água da chuva, saiu vento, saiu baba de coco, e de bomba saiu óleo de oliveira. Olha isso, é fantástico, porque no final ela larga tudo que é mais ou menos natural e faz um ponto fantástico, porque saiu de lá tudo que é possível sair. O que saiu, na verdade? Olha isso, saiu o que ele sente, né? A vida dele está toda ali, ou seja, podia ser coisas ruins que ele guardou o tempo todo no peito dele e saiu na faca. Aí você pode fazer a sua interpretação, a minha é essa. Em algum momento, quando ele tirou, não saiu só sangue e a faca que ele incrustou no pé. Saiu o que estava de ruim, entendeu? O que estava de estranho, o que estava incomodando, o que também eventualmente podia ser maravilhoso, magnífico. Eu falei que era o último, mas deixa eu fazer um merchan aqui, rapidinho, deixa eu fazer um jabá. Tudo aqui são pontos meus, são longos, mas são para uma oficina mais demorada. E aqui é o meu livro que vai sair no final do ano, que está pela editora Mondru, ainda não saiu agora, chama Vela Apagada por um Sopro. Então esse é um livro que tem uma edição bem bacana pela editora Mondru de Goiânia, que é uma editora já bem famosa no país, então uma edição toda bacaninha, e é um livro de mini-contos. Então eu coloquei aqui só um, que é homônimo. Eu vou ler ele rapidinho, só para a gente fechar, que é um conto meu, eu não vou interpretar, não vou fazer nenhuma análise dele. Vou deixar vocês ficarem mastigando isso daí depois. Não gosto de fazer analogia com comida, de literatura, detesto. Degustei um livro, saboreei uma frase. Nada disso. É ruim. Então, não vou deixar vocês saboreando nem degustando. Vou deixar vocês refletindo. Não foi em respeito ao pai que o filho parou. Recuou 2 passos e olhou tristonho para o chão. Tinha umas pedrinhas e outras. Isso de escrever, tinha umas pedrinhas e outras, é estilo. Eu poderia, tinha umas pedrinhas e também tinha outras. Podia escrever, percebe? Eu podia falar assim, no chão tinha umas pedrinhas, mas também ele observou que tinha outras. Eu não quero escrever assim, eu quero escrever assim, ó. Tinha umas pedrinhas e outras. Uma pequena poça d'água, um pouco suja, à espreita de um pé descalço, e um cachorro que destilava dormência. Ó, destilar dormência é o cachorro que está com sono, preguiçoso. Então também é estilo. Não estou falando que é um ótimo estilo, que é um bom estilo, mas é estilo. O filho deixou o pai passar à frente e cruzou os braços, guardando para si o infinito. A mãe estava ali, ou pelo menos a casca oca, como queria o velho, seu marido. Para ele, a essência que interessava vagava solta pelos becos dos espaços, aleatórios em direção aos confins da certeza, para guardar. O menino esperou resoluto em seu cubículo invisível de confiança, até que o pai acertou com ele a derradeira reza. Fizeram em murmúrios e resmungos ordinários e estabeleceram que os céus devem obedecer. Deus, o Pai, depois o pai andou para mais longe e chorou nos olhos da irmã, um pouco moça a de confiança. De onde estava, sussurrou, na medida da altura aceitável para o filho atento. Apaga com um sopro. Ele devolveu os 2 passos diante e ficou frente a frente com a vela. Foi uma brisa que lhe impediu o predicado. Um sopro, 2 dedos, um apagador de metal, o ar rarefeito, o fim da parafina, uma lâmpada incandescente do Fusca. Não importa, pensou. Eis o fato. As velas sempre traem suas chances. Então, eu não vou explicar, mas é assim, não tem só um jeito de apagar uma vela, que é soprando. Pode fazer isso, pode vir um vento, pode ir com um apagador de vela. E nesse caso, era a vela que foi colocada no caixão da mãe, né? Porque a mãe morreu, a mãe está morta. E o filho, o pai e a filha estão discutindo a melhor maneira de velar a mãe. Então, é uma coisa assim. Então, tudo isso pode ser contado de outro jeito, concorda? Pessoal, quem não pegou o livro, quem não trouxe 2 quilos de alimento para trocar pelo livro? Todo mundo pegou o livro? Então, quem não pegou o livro, depois fala comigo que eu vou doar um ou 2 livros, fazer algumas doações. Eu vou fazer sorteio, mas como a maioria já pegou, quem trouxe o alimento não perdeu, porque o alimento vai para
Inclusive o Lornei vai dar uma palavrinha e vai explicar por que a gente está pedindo esse alimento. E outra coisa, aqui eu tenho esses livros aqui que são de outra leva, de outra safra, que são histórias mais curtas. Esse livro aqui é um livro de mini-contos escrito por mim, Zé Fábio Rondinelli Linhares. Aqui eu tenho 5, e aqui eu tenho outro livro de mini-contos escrito por mim pelo Rondinelli. São livros que são premiados e aí eles são para doação. No final, quem quiser, é só pegar aqui, tá bom? Aí vocês decidem entre vocês, quem quer pegar o livro aqui, ok? Deixa o Lornei explicar por que dos dois queijos de alimento. Pessoal, obrigado, viu? Se tiver alguma pergunta que quiser fazer, é só o Lornei falar e a gente vai para o debate. Pessoal, boa noite, meu nome é Lornei. Tenho a honra de estar aqui essa noite, a convite do Solimar, casado família. E é o seguinte, esses alimentos que vocês trouxeram, eles vão para famílias carentes, algumas famílias carentes que nós, da Sociedade São Vicente de Paulo, não sei se vocês conhecem aqui, a Sociedade São Vicente de Paulo é um movimento caritativo surgido há uns 200 anos na França, em 1833, em face do momento difícil que a cristandade vivia na época, inspirados nas obras caritativas do Monsenhor, do Padre São Vicente de Paulo, que dizem as boas línguas que ele ajudou praticamente todos os pobres da França dos anos entre 1600 e 1700. Né? Então, 200 anos depois, Frederico Ozanam, que era professor universitário, como meu cunhado, fundou a Sociedade São Vicente de Paulo no intento de ajudar, porque ele via que muitas pessoas precisavam, né? não só de oração, mas também de pão e de caridade e do homem. Tanto é que a primeira coisa que eles fizeram foi levar um feixe de lenha para um senhor que não conseguia nem se locomover, para poder procurar essa lenha, para poder se esquentar pelo frio. Então, assim, de coração, eu agradeço a iniciativa, agradeço em nome da Conferência São Miguel Arcanjo, que se reúne lá no bairro Calistolândia, naquela região onde a gente assiste. Atualmente assistimos a 8 famílias, né? E esses alimentos vão ser muito, muito úteis para essas famílias. Tá? Muito obrigado, Deus abençoe a todos e desculpa por uma falha na palavra aí, que eu sou fraquinho, mais fraco que tem aqui para falar. Foi ótimo, Lornei. Explicou direitinho. Gente, alguém quer fazer algum comentário, falar alguma coisa? Você quer o microfone, Larissa? Não, eu vou falar. Dá para falar? É professora também. Está acostumada a gritar. Você falou tanta importância dos estudos para começar a escrever. Mas como que a gente se livra das influências? Da angústia da influência para escrever? Não tem jeito. Porque eu falei que tem que estudar, mas eu falei como, né? O melhor jeito de estudar é lendo mesmo. Bastante. É claro que, por exemplo, sei lá, vamos pegar o escritor mais famoso americano dos últimos tempos, o Cormac McCarthy, que escreveu uma série de livros fantásticos, todos eles, sem exceção, são baseados no sul-americano. Basicamente, aqueles que não são sobre o Velho Oeste são uma retomada do Velho Oeste no tempo moderno. A influência dele é o Velho Oeste. Ele quer falar sobre o Velho Oeste. Eu acho que a melhor maneira de você pegar a sua influência é submeter ela um pouco e tentar usar isso a seu favor. Tem uma escritora, não sei se é a Natália Timmerman, quem que foi que falou recentemente, enfim, não vou lembrar quem, que ela lê pra caramba, mas quando ela está escrevendo um livro, ela dá uma parada. Enquanto ela está escrevendo, ela não lê. Agora, uma coisa que não pode fazer é não ler. Não ler nunca. Essa coisa de falar assim, esses dias tinha uma menina ali que é uma poeta, e ela falou que não lê porque não quer ser influenciada. Isso é impossível, não tem jeito. A única maneira de você aprender a escrever é lendo. Você pode estudar livros de oficina criativa, igual esse aqui, por exemplo, da Noemi, né, já, que é escrito em movimento. Pode pegar esse livro da CIS Brasil, que está aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, é um livro bem bacana de... Você gosta, né, do livro da CIS Brasil, né? Não sei se é o seu, o Thiago. Escrever ficção, ó.
um manual de criação literária. Pode pegar todos esses livros, tem um livro do Stephen Covey, que é muito bom, né? A Edna sabe vários desses livros aí, que instrui. Ele vai te dar algumas dicas, como coisas que você não pode fazer. Mas você só vai aprender mesmo lendo, e lendo ficção. Por exemplo, aquilo que eu falei. Enquanto eu escrevo um livro, eu devo ter pelo menos uns 50. Não dá para você escrever mais do que ler. Isso é impossível. Mas a influência tem. Ixi, esse livro que eu lancei agora tem um conto que é totalmente influenciado por Meridiano de Sangue, com Marco Macari. É claro que eu não escrevo o Meridiano de Sangue, até porque o livro é genial. Não dá para fazer aquilo de novo. Aquilo é um marco da história da literatura. Mas tem elementos lá que influenciaram bastante. Davi é escritor, ele sabe que às vezes ele lê um conto, um romance, que tem uma coisa legal. Vou tirar daqui uma ideia, mas ele não vai repetir, vai exacerbar a escrita do outro. Ele vai pegar elementos dali como influência e vai trabalhar. Mas tem maneiras, tem exercícios que dá para você se livrar disso. Mas não qualquer influência vai ser boa. Esse conto, por exemplo, a Igreja do Diabo, né? Machado de Assis cita todo mundo lá. Cita cheio de troca. Mas ele citava Dostoiévski direto, que influencia todo mundo. A Clarice Lispector, nesse livro, A Hora da Estrela, cita na Quarta Noite do Machado de Assis lá, descansa. Eu não vou dizer vergonhosamente, porque ela não é vergonhosa, ela é genial. Vergonhosamente é, entre aspas, brincando, né? Mas cita. O Miguel Sanches Neto coloca no romance dele frases de outros assim, sem colocar em aspas. Ele fala assim: estou escrevendo e depois eu roubei. Coloquei lá. É plágio? Mas não tem problema, porque tem uma liberdade de criativa na escrita que dá para fazer o tempo todo. Eu tenho nesse livro aqui, Atirador de Facas, um conto que começa com uma frase do Camus, que está naquele O Demasiadamente Humano, se não me engano, não é Demasiadamente Humano do Nietzsche, né? A Desmedida da Medida, do Albert Camus, um grande escritor, que é um dos caras que mais me influenciaram na minha literatura, assim, como vergonhosamente. Alguém quer falar alguma coisa? Edna, quer contar? Quer falar alguma coisa? Você sempre gosta de falar? Tem a palavra, né? A Edna é nossa conhecedora infinita, né, de literatura. Por falta de palavra, por falta de adjetivo. Mas é porque às vezes as pessoas querem começar, né, fazendo o inverso. Eu vejo muito isso, tem gente que quer fazer curso de redação, quer memorizar frases, quer ter repertório decoreba. E eu falo, gente, não é por aí. Porque, na verdade, eu só vou... eu me lembro muito do Oswald de Andrade, a gente falando desse assunto. Falei dele aqui. Porque o Oswald de Andrade, ele tem uma proposta teórica da antropofagia, que é o quê? Nós somos antropófagos. Então, nós vamos deglutir, nós vamos mastigar bem, que diz a respeito a isso, e depois, na hora de produzir, nós vamos vomitar tudo para não copiar. Eu acho que é muito apropriado a gente falar disso aqui agora. To be or not to be, that is the question. Exatamente. Então, eu vou ler de tudo, a própria Clarice, ela assumia isso. Então, quando a Clarice coloca o nome de personagens de Ulisses, quando ela coloca, né, e ela cita isso, tem várias entrevistas da Clarice, porque a Clarice, ela diz que ela começou a ler, e ela começou a ler, ela fala assim que quando ela aprendeu a ler, ela lia de tudo. Ela fala assim, ela lia livro de moças e lia de tudo que ela pegava pela frente. E é tão interessante ela falar livro de moças, que naquela época tinha aqueles livros adequados para as moças, né? E lia de tudo e lia horas. Então, quer dizer, quanto mais eu leio, mais eu me aproprio daquilo que eu quero produzir. Então, assim, e Harold Bloom fala disso, professora, na angústia da influência, que é complexo, que é legal também a gente dizer. E eu queria voltar àquele conto que eu acabei de gravar um vídeo, aula, falando desse conto, a imitação da Rosa. Mas ele não tá, ele só tem um trechinho de nada dele. Tá, não, mas tá bom, só quero reportar ele, que eu fiz uma análise, que a Clarice fala desse conto. A gente tem uma personagem nesse conto, que ela fala da beleza
e da loucura e da sanidade. Mas o que eu amo nesse ponto é a última frase, Solemar, quando ela está se preparando para ir jantar com os amigos e ela vê a beleza da rosa e ela pensa em preparar a rosa para levar para a amiga. E ela fala assim, por que tudo aquilo que a gente gosta, que é bom, a gente resolve dar para outra pessoa? E ela vai pensando no médico, a gente sabe que ela volta para casa naquele instante, fala muito da questão da arte, da questão do belo da arte, da beleza da arte, por isso a imitação da rosa. E aí ela pensa em se preparar, em vestir um vestido marrom de renda, e o marido, e esperar o marido, e sair para jantar com os amigos, e pensa na ansiedade. O médico pediu para eu tomar leite entre as refeições para não ficar de estômago vazio. Então a gente vê a luta entre o belo, a beleza da própria arte, a beleza da própria rosa, resolve não levar a rosa para a amiga e ficar olhando e disfarçar para a funcionária que iria levar, mas o lindo é a metáfora final. Eu sou dessas, gente, uma frase me captura, assim como seus livros, que uma frase me captura. E ela vira, quando o marido chega, gente, ela está sentada e ela está no sofá e ele chega e ela não está com vestido marrom, ela não está com vestido marrom de renda, e quando ele olha para ela, ela está com um olhar como um trem que já partiu. Sim. Ô Edna, e aquela frase no final da estrela, é tempo de morango, né? Que coisa fantástica. Genial também, né? Hein? Porque o narrador descobre que narradores também morrem. Sim, exatamente. Inclusive, a vida dele não vai além da vida do personagem. Nesse caso. E ele fala que, e a Clarice, e ela fala que escolheu um narrador masculino para não misturar com a Macabé, mas ele é a própria Macabé. Não, mas eu acho que o narrador é ela. Mas para esse tipo de narrativa precisava ser um homem, né? Porque ela precisa desconstruir o machismo, né? Na época tinha uma coisa muito horrorosa lá e ela queria... Não, o narrador é asqueroso. Eu não li aqui... Eu tenho um podcast dela falando da eu vi. Ela fala assim, eu estou escrevendo uma novela, mas eu estou enjoada daquela personagem. O narrador fala assim, né? Ele fala assim, ele para um momento e fala assim... Quer dizer, ele para um momento e fala assim, eu estou enjoado de literatura. Eu acho que tá, eu até coloquei. Porque, na verdade, é pesado, né? Que ele fala como ele é, e ele também cria uma personagem para poder se livrar um pouco do absurdo, da primitividade, do instinto, né? Tá aqui, quer ver, ó? Eu sou de decorar. Estou absolutamente, aqui, ó. Estou absolutamente cansado de literatura. Só a nudez me faz companhia. Se ainda escrevo é porque nada mais tem a fazer no mundo enquanto espero a morte. Eu acho que é a Clarice falando. Sim, mas porque assim, ela morre logo. Ela morre depois desse livro. Depois né? desse livro, gente, ela já estava doente, assim. Você falando de frase, eu ia começar com essa frase do Barqueiro. Autoritarismo não é impedir de dizer, mas obrigar a dizer. Só para dizer que ninguém tem que escrever. Melhor ler, se quiser. Eu também não. Não leu, porque a gente acha que lendo muito em algum momento é de escrever, não tem. A Dona Sá escreveu 3 livros, né? Copicólera, Lavracá e Feminina. Eu já disse o que eu tinha para dizer e acabou o assunto. Hein? Alguém mais quer fazer algum comentário? Eu tenho uma pergunta. Escuta. Cadê a moça aqui? Quem que não pegou ele? Ah, tá. Pode falar, Dani. Assim, todo mundo passa por dramas existenciais, essas coisas, dificuldades na vida, trauma. E eu descobri sozinho, que não sei se só para mim isso funciona, mas quando eu escrevo o meu trauma, as minhas dificuldades, isso aí, pelo menos para mim, me curou de muita coisa. Me curou de coisas que só eu escrevo só para mim, que foram dificuldades, problemas que eu enfrentei na vida, me curou, me ajudou demais, né? Talvez até melhor que terapia do psicólogo. Você tem conhecimento de algum grande escritor que surgiu através desse mecanismo de fuga da realidade para poder se autocurar escrevendo? Eu acho que o Bukowski fazia isso, né? Mas assim, se você perguntar para mim quantos desses eram malucos, é tipo 90%. Inclusive vários são suicidas.
Então, assim, eu tenho a impressão que o contrário acontece. Os caras começam bem, da cabeça, e acabam terminando com o maluco. Né? Aí já sabe, tem grandes casos de suicídio na literatura. Mas deve ter sim, Laureano. Eu acho que o Bukowski, talvez. Ah, lembrei. O Bataille, o Jorge Bataille, que escreveu a História do Olho. Ele escreve porque o psicólogo, na verdade ele escreve a História do Olho porque o psicanalista dele falou que ele tinha que colocar no papel tudo que ele sentia. Aí ele escreve o livro mais pornográfico da história da literatura. Você já leu, né? É escabroso. Tem inclusive um filme com a... Como é que chama aquela atriz? Fecheta. Não a Cheta velha, a Cheta nova. Cláudia Hanna, não é? Porque tem um filme com a Cláudia Hanna baseado em História do Olho que também é pesadíssimo. Mas assim, o Bataille é... Mas assim, ele vai lá e coloca tudo no papel para poder se livrar desse problema. O que mais? O Van Gogh era escritor. Você sabia, né, que o Van Gogh era escritor? Inclusive escreveu Cartas a Tel, que foi publicada recentemente pela editora 34, uma coisa belíssima. O Van Gogh, um pintor e era escritor. Sim, sem dúvida. As cartas que ele escreve a Tel são cartas que falam sobre o ofício de pintar, né, também. E ele era um grande escritor, ele deixou de escrever por conta da pintura. E ele se matou, né? Cortou a orelha, depois se matou no milharal, né? No milharal não, né? Fundação de Geração Milharal. Mas existe um estudo de algum tempo atrás que eles estavam comprovando que o tiro não partiu dele. É porque ele ficava ali, era um campo de trigo, e os meninos ficavam ali espantando os corvos. Eles usavam uma arma para atirar e espantar os corvos. E uma criança. Pode falar. Uma criança, um menino de 7 anos, teria disparado um tiro com a intenção de espantar os corvos e o tiro pegou nele. E ele se calou para proteger o menino. Caramba. Enfim. Mas enfim, tem vários casos de... O Hemingway, por exemplo, é um suicida. A mulher do Fitzgerald, como é que ela chama? Enfim, tem um monte de gente. Mas assim, casos, talvez esses que eu citei. Mas pode existir. A literatura pode ser terapêutica, né? Assim como muita coisa é terapêutica. O problema é que eu acho que ela vai deixar de ser terapêutica à medida que você for aprofundando demais, porque ela acaba se tornando uma coisa pesada, né? Uma grande carga, né? Por exemplo, literatura é agradável, de certo modo, escrever quando você começa. Quando você acha que está inventando tudo. Quando você não conhece literatura, ou então conhece de muita leitura, mas nunca escreveu, você acha que está inventando. Aqui em Goiás eu escrevi um artigo, um tempo desse para trás, que os nossos escritores, eles tinham a mania muito ingênua de achar que estavam fazendo literatura regional. Sendo que a literatura regional é uma coisa antiguíssima, né? Imagina, a gente tem o Tronco, a gente tem Emos e Gerais, a gente tem Trocas e Boiadas, todo mundo contou isso. O JJ Veiga saiu daqui e fez literatura fantástica com regionalismo, e aí os caras estão achando que estão inventando. Aí eu fiz uma crítica sobre isso, fui muito criticado, fui falado no cantelado, mas não tiro meu marrelo até não. Cadê o André? André, não tiro minha opinião dessa vida. Por causa do regionalismo, já, né? Todo mundo fez, né? Já. Mas por quê? Porque leu pouco. É claro que ninguém vai ler a literatura que existe no mundo. Se nós empilharmos os livros que foram publicados e que existem para se adquirir, muito provavelmente a gente conseguiria uma pilha de chegar a duas. Então ninguém, numa vida, vai conseguir ler essa literatura. Mas você consegue abraçar um grupo de estilos fazendo uma leitura assídua. Aí de vez em quando aparece uma coisa nova. Por exemplo, apareceu recentemente um escritor que é africano, que chama Coetzee. Você ganhou o nome de literatura e escreveu Vergonha. Desonra. Que tem uma literatura completamente diferente. Aí virou moda, a pessoa começou a comprar, escreveu um monte de livro. E aí você esgota um pouquinho esse tipo de literatura, esse estilo literário, passa para outro. Vai vendo as coisas vão aparecendo. Outros escritores fazem o serviço literário de fornecer para a gente um conhecimento de literatura, como é o caso do Henrique Lamatas, por exemplo, que é um cara que num livro assim, de 200 páginas, ele cita de 100 a 200 escritores diferentes. Por exemplo, ele fala sobre literatura francesa, ele cita todo mundo. E cita estilos, cita livros, cita tudo.
Então, acho que tem muito jeito de conhecer, para não cair nessas ciladas de achar que está fazendo a literatura mais nova do mundo. Igual poetas que começam a escrever poesia e partem por soneto. Não tem nada contra o soneto, mas soneto, né, é extremamente desgastado. Todo mundo já escreveu soneto. Sim. Pode escrever, não tem problema. Mas não pode achar que está fazendo alguma coisa nova, por conta de não ter conhecido a literatura parecida ou paralela, do mesmo jeito que existe. Mas não precisa se preocupar, você viu que tem saída, né? Mas a influência é difícil, não tem jeito. Não se constrói nada assim do zero. Alguma Mas coisa. até o inconsciente da gente traz. Exatamente. Nossa, é uma coisa assim, você lê, você sabe que você está sendo traído. Você coloca a angústia quando ele está fazendo trabalho acadêmico. Medo que a gente fica, né? Porque o próprio inconsciente você coloca para ajudar a sua vida. Mano, não tem jeito. Se você não quiser, pessoal, quem quiser autógrafo do livro, dedicatória, conselho, qualquer coisa, só não vai estar lá fora para conversar com vocês. Gostaria de. Dinheiro emprestado pode pedir, não sei se vai fazer isso, mas conselho é de graça. É o seguinte, aproveitando o momento, gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Tenho certeza que foi uma noite bem proveitosa e, lógico, ela não acabou, dá para a gente aproveitar um pouco mais. E de antemão, já gostaria de convidar vocês, ainda esse mês nós vamos ter ainda 2 eventos aqui à noite, todos na quinta-feira, a partir das 19 horas. Semana que vem nós vamos homenagear o escritor e poeta Davi P. Rocha. Ele é homenageado da Academia de Letras de Anápolis esse ano, pelo ano cultural, por todo o trabalho que ele fez para a literatura, já foi presidente da academia. Então, semana que vem vamos fazer uma homenagem para ele e vamos fazer um sarau também. Então, quem gostar, quem tiver alguma poesia, desabafo, pode vir, que vai ser palco aberto. Vamos ter uma homenagem formal, mas vamos ter um palco aberto. E no dia 23, nós vamos ter a Elaine, ela estava aqui, acho que ela foi, né? Dia 23, acho que ela vai falar sobre Cora Paraluna, se não me engano, também nesse mesmo horário, 19 horas, nesse mesmo local. Por aqui. Então, já sintam-se todos convidados, as portas estão sempre abertas. Tenham uma boa noite. Solimar, está com a galera aí? Você vai precisar de ajuda. Vou agradecer, pessoal. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado.